Boa tarde a todos. Que bom estar aqui na casa de Joana mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e vamos nos conectar com a espiritualidade de luz que há muito já se faz presente nessa casa bendita. Vamos nesse momento serenando, tranquilizando os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento a toda essa espiritualidade de amor e luz. Neste momento, vamos agradecer, vamos saudar os nossos mentores individuais, esse nosso amigo sempre presente, sempre ao nosso lado. E vamos agradecer e saudar as mentoras desta casa, Joana de Ângeles, a irmã Rosário, que nos recebe com carinho e ternura. As freirinhas do campanário, que nos abraça sempre quando aqui adentramos, com muito amor. Vamos visualizando em nossa tela mental uma imensa luz azul, o azul das pairagens da doce Mãe, Maria de Nazaré. A Mãe que nos acolhe em seus braços, com ternura, com amor, sempre com carinho, falando para nós. Nesta vida, filho, tudo passa, isso também vai passar. E é nos braços desta Mãe que nós nos sentimos acolhidos e amparados. Que a sua luz, doce Mãe, ilumine os passos de cada um aqui presente. E que o seu manto, doce Mãe, os proteja. E em seus braços que somos guiados até Jesus, nosso Divino Mestre, nosso Salvador, a quem nós agradecemos pelos seus ensinamentos de luz e de amor, pelo sacrifício que fez para estar entre nós. E é com a misericórdia infinita do nosso Mestre Jesus que nós vamos sendo guiados até o Pai Maior, o Pai da vida. E nós agradecemos a Deus pela oportunidade bendita de estarmos aqui nesta tarde. Agradecemos a Deus pela vida, por tudo que somos, por tudo que temos. E em gratidão e louvor ao nosso Pai Maior, que nós agradecemos e louvamos com a oração que Cristo nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Nesta tarde nós vamos envolver o nosso irmão Valdir com muito carinho e muita luz, que vai trazer a mensagem sobre o tema Análise do Pai Nosso. Uma boa palestra a todos. Boa tarde a todos, amigas, amigos de fé em Cristo Jesus, que as bênçãos do Divino Mestre recaiam sobre cada um de vocês. O tema de hoje é análise do Pai Nosso. E nós vamos encontrar
a questão do Pai Nosso em duas oportunidades com Jesus. A primeira vez em que Jesus orou, que mostrou, apresentou o Pai Nosso, se deu no encontro que comumente ele fazia, quando após as suas expedições, as suas visitas, o seu trabalho, junto aos assistidos, ao retornar, final da tarde, eles faziam ali, ele e os discípulos, uma refeição bem simples, bem frugal, um peixe, um pão, e ali Jesus passava os ensinamentos para aquelas criaturas, para os discípulos, que não tinham, eram espíritos muito elevados, porém na encarnação vieram no sentido de aprender, de conhecer. E naquela tarde e noite, Jesus falou sobre oração. Então ele expôs como se devia orar, os cuidados que cada um tem, e foi indagado por Pedro. Simão Pedro é que perguntou: mestre, como devo orar? E foi então que Jesus apresentou, explicando. Daria uma palestra só sobre isso, que já foi feita, aliás, eu já fiz várias vezes aqui essa palestra. E abrir o coração com Deus, não necessariamente sair pelas ruas gritando o nome de Deus, não, vai no quartinho, faça a sua prece, faça a sua oração, se liga ao mestre. A oração, ele dizia, é algo de dentro do coração, é o amor, é através do amor, é um ato de devoção. A oração é um ato de respeito. A oração, e especialmente a Deus, é honra a Deus, honra ao nosso Pai maior, é a honra, é o respeito àquele Pai que nós temos, é um agradecimento, como foi dito aqui no início da fala, agradecer por estarmos vivos, agradecer pelo dom da vida, agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, e pedir, é súplica, a oração é súplica, é pedir para aqueles que precisam, inicialmente para aqueles que precisam muito mais do que nós. Nós pedimos para nós também, evidentemente, mas vamos pedir por aqueles que precisam. É resumo do que seria a oração. E aquilo empolgou os discípulos, quando eles ficaram sabendo melhor o que era a prece. E então, quando, ao final, Levi, que um discípulo, que também passou a ser chamado Mateus, que é quem redigiu, é no Evangelho de Mateus que nós vamos encontrar essas palavras, não é? Mateus diz: mestre, ensina-nos a orar. E é que é pela primeira vez que Jesus então enuncia o Pai Nosso, pela primeira vez. Isso se encontra em livros mediúnicos, né? Em livros espíritas. Nós não vamos encontrar isso nos evangelhos, essa historinha que eu estou passando para vocês, né? Aqueles que têm interesse em conhecer isso se encontra no livro Ave Luz, né? Se encontra numa outra, no Redentor, e em outros livros que nós vamos assim encontrar, tá? Especialmente no Boa Nova, estava me esquecendo aqui, o livro Boa Nova de Chico Xavier, de Humberto de Campos. Passado algum tempo, vem aquela reunião maior que Jesus teve com todas as pessoas que o seguiam, que vocês devem já ter ouvido, já falamos aqui também, que é o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Foi ali que Jesus apresentou toda a edificação da sua doutrina. Foi ali que ele apresentou tudo aquilo que representava e que veio a representar o cristianismo. Foi quando ele falou sobre as bem-aventuranças, né? Foi quando ele falou sobre o amor ao próximo, né? E empolgando aquela multidão que foi a maior multidão vista à época de Jesus, quando ele assim se expressava. Ao tempo em que ele se encontrava com as criaturas, aquela tarde foi a tarde com o maior número de pessoas. E ali foi que praticamente criou
um clima maior de hostilidade entre aqueles que dirigiam a antiga Judéia e aqueles que passaram então, se já perseguiam, passaram a perseguir mais ainda ao Mestre Jesus. E ao final, depois daquela ceia maravilhosa, daquele banquete espiritual, ele diz: vou ensiná-los a orar. E é quando ele fala então o encerramento com o Pai Nosso. Ele fala o Pai Nosso na língua aramaica, que era o que ele utilizava, ou ali a língua judaica, ou o aramaico. Ali ele orou em aramaico, que todos entendiam efetivamente. Orou e explicando cada aspecto daquela prece. Uma prece pequena, uma prece singela, uma prece curta. E essa prece aqui permaneceu, amigas, amigos, como uma oração universal dos cristãos. Todos os cristãos, indistintamente, têm o Pai Nosso como a primeira prece. Todas as religiões cristãs, evidentemente, não é? Então, para nós espíritas, o Pai Nosso é a primeira prece. Para os católicos, idem, né? Para a comunidade protestante, comunidade evangélica e as suas várias divisões e subdivisões, sempre é o Pai Nosso. Por quê? É a honra a Deus, a honra ao Pai. Jesus criou esta prece, em primeiro lugar, como honra ao Pai maior, né? Como também como agradecimento. É o nosso agradecimento, agradecimento das pessoas por aquilo que recebemos. Está consubstanciado no Pai Nosso. E também os pedidos, a súplica. Jesus fala da súplica. É o pedido que através dessa prece, nós pedimos para as criaturas que sofrem, encarnadas, desencarnadas. Pedimos para os outros e pedimos por nós, por que não? Não é egoísmo. O que não devemos fazer é só queremos pedir por nós. Devemos pedir principalmente para aqueles que sofrem, pedir pela humanidade em geral, né? Então, como diz Kardec, é uma prece de virtude, é uma prece de fé. Falando do ponto de vista doutrinário espírita, é uma prece em que nós buscamos através da fé. É uma prece em que ela nos diz e nos condiz ao respeito ao Pai, nos diz com respeito, como eu já falei, à súplica, né, ao agradecimento, e as mazelas, aquilo que nós praticamos no dia a dia, porque estamos encarnados, cometemos os nossos deslizes. Então é uma forma também em que ali nós pedimos o nosso perdão, é uma forma em que é nós e Deus, é nós e Deus. E isso Jesus ensinou quando houve aquela comunidade dos 12, em que ele fala que a nossa prece é eu, é tu, né, e Deus, né? E é essa prece que a gente vai aqui tentar comentar cada um dos detalhes. Por que comentar os detalhes se a prece já existe? Porque, amigas, no dia a dia, muitas vezes nós recitamos essa prece, nós falamos decoradamente, e às vezes a gente não percebe o que cada uma dessas frases, cada um desses versículos, na verdade, porque está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, para aqueles que quiserem estudar, capítulo 6, versículo de 7 a 15, tá? Então, ali que nós vamos encontrar essa oração. E muitas vezes nós nos descuidamos e até quando vamos antes de nós deitar, de dormirmos, né, que nós fazemos a prece ao levantar, às vezes a nossa prece, a gente faz ela intuitivamente, assim, fala mecanicamente e não percebe certos detalhes que tem cada um dos dizeres. É isso que a gente vai tentar passar para vocês dentro do tempo que eu espero que seja permissivo para mim em termos do que eu vou tentar comentar com vocês, não é? Lembrando o seguinte, que essas traduções, quando vieram, porque vejam, essa prece foi feita, né, por Cristo, anotada por Mateus, que colocou no seu Evangelho e chegou até nós. Ela está no Evangelho na segunda pessoa do singular.
Então, se vocês pegarem lá o Evangelho, vocês vão perceber que ali se usa muito a expressão, o pronome tu, e não vós. Os cristãos, à medida que o tempo foi passando, transformaram-na até como mais respeito, como um sinal de respeito, na segunda pessoa do plural, em que se usa muito o então vós, né? Nós usamos a segunda pessoa do plural. Claro, se quisermos falar em qualquer, no singular ou no plural, nada vai impedir, porque a prece é aquilo que brota do coração, é aquilo que vem de dentro. Então, existem algumas diferenças em relação àquilo que foi traduzido e com referência ao que nós falamos hoje. Então, existem aí algumas mudanças e na medida em que a gente for enumerado em acontecendo, eu vou procurar passar para vocês esse significado. Então, dizendo o seguinte, que na verdade, esta prece que nós chamamos de Pai Nosso, quando o cristianismo iniciou, e logo após a Igreja Católica absorver todo o cristianismo, como vocês sabem, só existia a Igreja Católica. Todos eram cristãos, mas houve aí as mudanças com a criação dos papas, aquela coisa toda, e aí, então, ficou sendo os católicos. Outros seguiram, os protestantes seguiram, né? Naquela época não existiam os espíritas, o espiritismo veio a partir aí de 1850, né? Então, os evangélicos, os protestantes se utilizavam, e ela era chamada de oração dominical. Oração dominical, por quê? Porque ela era feita aos domingos, nas missas. As missas eram realizadas aos domingos. Os cultos protestantes eram realizados aos domingos. Hoje não, hoje veja como a coisa mudou. Hoje nós temos missas, cultos, né, à noite, sábado, domingo, não tem, como nós aqui no Espíritas. Aqui nós, por exemplo, não tínhamos trabalhos aos sábados à tarde. Aí, de repente, em função do grande número de pessoas, temos trabalho à tarde, no sábado. Há as casas espíritas que abrem de manhã no domingo, né? Por força da necessidade de pessoas, né? Do público que aumenta cada vez mais, graças a Deus, né? Então, ela era chamada de oração dominical, mas que, na verdade, ela foi aí se popularizando, e então, que nós chamamos de Pai Nosso. E nós começaríamos pelo seguinte. Evidentemente, eu vou seguir um guia, porque para não pular uma frase da outra, né? Porque eu não estou aqui rezando, evidentemente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Veja que está na segunda pessoa do plural. O que significa Pai nosso que estais nos céus? Significa que o Pai, esse eterno Pai, Ele é o Pai de todos os mundos, Ele é o Pai do universo, Ele criou todo o universo. O planeta nosso se compõe, ele está composto dentro de um universo, né? E ele se encontra nesses chamados céus. Esses céus, amigas, amigos, é toda a parte, todos os aspectos de ordem material, né, dos aspectos de ordem das nossas encarnações, como daqueles espíritos que estão desencarnados, daqueles espíritos que estão na pátria espiritual, né? E Jesus aqui, ele criou a figura de Pai. Foi a primeira vez que Deus é chamado de Pai, porque havia um respeito muito grande pelos judeus. Os judeus acreditavam, claro, seguiam a Jeová, mas Jeová era uma palavra que não se utilizava em respeito à grandeza dessa criatura que é Deus, né? Então havia o Deus que é temor. Deus para os judeus era um Deus, né, de bravo, um Deus, né, de temor, um Deus que castigava para eles, assim foi que Moisés passou para aquelas criaturas esse conhecimento. Jesus é o contrário, Jesus nos trouxe o amor, e trazendo o amor, ele disse, não, Deus é o Pai, e vamos então respeitar o nosso Pai. Por que santificado seja o vosso nome? Porque o nome de Deus, e aí é o respeito que tinham os judeus, que todos temos que ter, é o respeito de um filho para com o Pai, é o respeito da criatura, do Criador. Nós somos pequenas criaturas,
né? Deus é o grande Criador. Então, esse respeito que nós temos que ter, essa honra, por isso que essa prece, ela é uma honra, ela é uma homenagem a Deus. Então, nessa primeira frase, o que nós estamos fazendo nesses primeiros versículos? Nós estamos fazendo uma homenagem a Deus quando a gente se comunica. Veja que a gente, quando está fazendo a prece, né, nós não sacamos essa situação, né? Por isso que vamos comentar um pouco aqui, e vocês busquem depois nos livros, que são lições muito interessantes. Aí em seguida venha a nós o vosso reino, né? E aqui, quando se fala a nós o vosso reino, não é o reino de Deus, evidentemente, mas é o reino material também, que nós somos encarnados, estamos aqui neste mundo encarnado. Então, quando nós dizemos, venha a nós o vosso reino, significa da ajuda, daquilo que nós precisamos dele em nos ajudar, em nos dar força, através da espiritualidade, através de Jesus, através da força. Porém, é importante que esse reino, nós é que temos que procurar. Nós é que temos que ir a Deus. Temos que ter a humildade de ir a Deus. Não é Deus que vem a nós. E a gente ouve muito disso dos materialistas, dos ateus, que dizem, eu só acredito em Deus se Ele me aparecer. Eu só acredito em Deus se Ele vir a mim. E não é assim, nós é que vamos a Ele através da nossa fé. Veja bem, da fé raciocinada, da fé equilibrada, não do fanatismo. Não devemos acreditar em Deus através de fanatismo. Não, através da nossa intelectualidade, do nosso conhecimento, buscarmos esse conhecimento da existência de um ser maior, que Deus é a causa primeira. Se formos ao livro dos Espíritos, vamos encontrar na primeira pergunta, quem é Deus? Né? Deus é a causa primeira, é a causa primária de todas as coisas, é o grande formador de todo o universo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Aqui, amigos, demonstra a nossa submissão, que temos que ter a nossa humildade, que seja feita a vontade dele, né? Ele nos deu, Deus nos deu, e não aos animais, mas não aos animais racionais, nós somos o animal racional. Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu o livre-arbítrio, nós podemos escolher aquilo que queremos fazer, Deus nos deu essa oportunidade, mas a palavra final, a posição final sempre é dele. Então temos que ter o respeito com referência à sua vontade, que muitas vezes nós, por razões de problemas que às vezes temos, de uma injustiça, de um problema de saúde, de uma perda, muitas vezes nós podemos, às vezes, nos revoltarmos, né? E às vezes o próprio homem toma decisões em que pensa que é mais do que Deus, mas Deus está em primeiro lugar, sempre é a vontade dele, sempre é a vontade dele. Né? Então, um exemplo muito simples aqui do que aconteceu há 15 dias, de uma moça que foi baleada pelo marido, pelo companheiro, e foi dada, passado algum tempo, entrou em morte cerebral. Então, os médicos já haviam autorizado que ela fosse desligada dos aparelhos, evidentemente, que estava em morte cerebral. Quando a enfermeira-chefe entrou para desligar os aparelhos, ela percebeu que a moça mexeu a mão. E a enfermeira falou com ela, e ela balbuciou alguma coisa. Então, não estava na hora ainda do desencarne. Então, a palavra final, o fechamento final é de Deus, a decisão final sempre é de Deus. Lamentavelmente, essa criatura ontem veio a desencarnar, não conseguiu resistir, e ontem ela veio a desencarnar. Mas eu quis mostrar que não era ainda o momento dela partir. Então, sempre, sempre, Deus está acima de tudo e de todos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é o pão nosso de cada dia? Evidentemente, em primeiro lugar, é o pão material. É o pão através do nosso trabalho, porque Deus nos disse que iríamos
conseguir as coisas através do suor do teu trabalho. E é esse suor do nosso trabalho que busca este pão material. Então, este pão material é que nós devemos, né, ter essa busca, essa ajuda, pedindo a Deus que Ele nos ajude, que nos dê força através da espiritualidade para que tenhamos esse pão material, para que tenhamos o alimento, para que tenhamos o progresso. E é através da inteligência que Deus nos deu, através do livre-arbítrio, através dos nossos conhecimentos, que estamos sempre materialmente evoluindo. Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, precisamos evoluir ainda moralmente, não é? Não sei se concordam, moralmente precisamos ainda evoluir, estamos um pouco atrasados, né? Mas ainda vamos chegar lá. Né? Então, nós também não devemos, quando buscamos esse pão, cobiçar o pão do outro. Então, eu não devo cobiçar o trabalho do meu vizinho, do meu companheiro. Então, eu tenho um companheiro de sessão ali que ganha mais que eu vou dar umas cutucadas, vou fazer uma pressãozinha para que ele perca o emprego e eu fico no lugar dele. Então, essas coisas temos que observar. E orar a Deus, sobretudo nos dias atuais, nas dificuldades pelas quais passamos, na necessidade de pão material. Quantos se encontram desempregados? Quantos se encontram com problemas? Mas aqui, o que devemos orar, verificar também, não é só a necessidade do pão material, é do pão espiritual, é a busca de Deus, no sentido de entendermos que nós não vivenciamos uma vez só, que nós somos espíritos imortais, e que estamos aqui e já estivemos outras vezes e estaremos outras tantas vezes. Então, deveremos sempre buscar o caminho do bem, o caminho do amor, no sentido de que tenhamos este pão espiritual tão necessário a nós. A criatura e os neurocientistas, muitos têm dito isso. A semana passada mesmo li um artigo sobre isso. Os neurocientistas têm dito isso. A criatura que tem fé, a criatura que acredita em um ser superior, aquela criatura que busca um conhecimento religioso, mas um conhecimento efetivamente, como eu já disse a vocês, intelectualizado, um conhecimento não fanático, essa criatura tem muito mais força do que alguém que não tem Deus no seu coração. A outra frase que vem é: perdoai. Aqui é uma diferença. Os evangelhos todos, né, as preces, as coletâneas de preces todas, têm uma posição um pouco diferente de como nós falamos. Né? Nós falamos: perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Os evangelhos, as coletâneas mostram em primeiro lugar o seguinte: perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoar as nossas ofensas como perdoarmos àqueles que nos ofenderam. Com o tempo, com o dia a dia, com a nossa prática, essa primeira frase ficou deixada de lado. E ela está, importante citar, que ela está no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, ela aparece essa frase do perdão das dívidas. Mas nós, à medida em que a prática foi feita, através da história e das comunidades, isto mudou, evidentemente, não é que foi suprimida. Dívida acabou sendo também como ofensa, que é a mesma coisa, dívida e ofensa. Então, sabermos perdoar aqueles que nos ofendem, pedir a Deus o perdão. Mas é muito importante que não é só pedir o perdão a Deus. Nós temos que ter a humildade de, quando erramos, de buscarmos também o pedido de perdão, de desculpas àquele que nós ofendemos. Não é só chegar à noitinha lá em casa na hora de orar e pedir perdão a Deus porque eu agredi minha mulher, então vou pedir. Não, eu tenho que pedir perdão a ela. Eu tenho que ter humildade de pedir perdão a ela. Se eu a ofendi moralmente, fisicamente, eu tenho que pedir perdão a ela. Depois pedir perdão a Deus. E que muitas vezes nós achamos que pedindo perdão a Deus, eu estou livre. Não é bem assim. Não é bem assim. Temos que ter a humildade de pedirmos o perdão. Da mesma forma como gostaríamos que quando vamos perdoar alguém, temos também que saber como perdoar alguém, não humilhar.
Perdoar as criaturas é não humilhar, tomar muito cuidado. E quando se fala em perdão, lembre-se que Jesus dizia, é perdoar incondicionalmente. Perdoar sem condições. Não se perdoa impondo condições. O perdão é incondicional. E é isso que pedimos a Deus, que Ele nos ajude a discernir entre o bem e entre o mal. Os cuidados que nós devemos ter em relação à nossa vida atual, para que nós não levemos mágoas para outra vida. Na última palestra, mês passado que estive aqui, o tema envolvia esse aspecto, e eu dizia, de nós não levarmos mágoas, ressentimentos para outra encarnação. Procurarmos resolver os nossos problemas aqui, com aqueles com quem nós ofendemos, com quem nós estamos ali em litígio, em briga, não é? Por quê? Porque nossos espíritos são eternos, nós somos eternos. O Valdir passa, mas o espírito do Valdir fica. E se eu me desentendo com uma criatura, e se eu não me acertar com essa criatura, muito possivelmente lá na frente, um dia, nós vamos nos encontrar novamente. Então, é importante, essa é uma das questões das reencarnações, né? Eu até citei isso, não vou entrar em detalhes, porque nós falamos no mês passado. E depois vem a frase que diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Algumas traduções dizem também, não nos abandonei às tentações, que Deus não nos abandone à tentação. A nossa prática, a prática de todas as doutrinas cristãs, mostram a primeira, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos dos males, livrai-nos do mal. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de tentações, num mundo de problemas. A Terra é um planeta de prova, um planeta de expiação. Nós vivenciamos, tendo sempre as dificuldades, sempre tendo os problemas. Somos tentados, né? Deus não criou o mal. Deus não criou o mal, Deus só criou o bem. O mal foi criado pelo homem. Por que o homem criou o mal? Porque deixou de praticar o bem. A partir do momento que foi deixando de praticar o bem, criou o mal. Então não foi, Deus não criou o mal efetivamente, mesmo aqui sendo um planeta de provas, não é? Porque nós é que assim o transformamos. E se formos transformar este planeta num mundo de regeneração, deverá ser com a participação de cada um de nós. A planeta não vai se regenerar sozinho. Nós temos que fazer a nossa parte. E o perdão está nessa situação. O amor se encontra nessa situação, naquilo que Jesus nos mostrou e que resume todo o Evangelho, todo o Pai Nosso. O Pai Nosso se resume tudo na lei do amor, no amor ao próximo. Quando nós devemos pedir por alguém que sofre, por alguém que tenha necessidade, e pedir por nós também, pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, né? Pelos nossos eventuais erros, né? A felicidade pelos nossos acertos, agradecer. Nós devemos ter sempre dentro do coração a palavra gratidão. E muitas vezes nós esquecemos da gratidão. Nós lembramos de Deus muitas vezes nos pedidos que nos são mais difíceis, mas nas coisas que temos no dia a dia, muitas vezes nós esquecemos. Então, o Pai Nosso também é um chamado de atenção nesse sentido. E a lição termina com amém ou assim seja, né? Independe, pode ser amém, pode ser assim seja. Nós, da doutrina espírita, o praticamos. É uma prática, tá? Não é que está errado falar amém, obrigado, não. É da prática de cada um que assim seja, né? Que significa o quê? Assim seja. Significa os agradecimentos a Deus, significa agradecermos por estarmos vivos, significa por aquilo que temos, por aquilo que somos, pela nossa família, pelos nossos amigos. Isso é que significa o assim seja. E a doutrina também inclui aquilo que nos evangelhos nós não encontramos, e que é muito utilizado, como foi utilizado pela Lete aqui. Porque teus são o reino... que vossos são o reino, o poder e a glória, que realmente é a honra maior a Deus, que é o reino de Deus, o reino universal, com todos os planetas que constitui, com todos os mundos, e inclusive o nosso mundo, o nosso pequeno planeta, e aí se encontra então o reino,
né? O poder, não no poder coercitivo de Deus, não, aquele poder que os judeus tinham no passado, não é? Não, é o poder através do amor, o poder daquele que é o Pai. Quantas vezes o Pai, nós como pais temos que negar alguma coisa aos nossos filhos, né? Por força até do interesse para melhorar a vida dos nossos filhos, algum cuidado que devemos ter, às vezes somos obrigados a negar. Da mesma forma, o Pai, às vezes maior, nós às vezes não conseguimos alguma coisa, e através da resignação, através do entendimento, é que nós vamos procurar compreender, às vezes, por que não somos atendidos, né? E a glória é a glória de Deus, do Pai maior, né? A quem nós estamos respeitando, homenageando, justificando as nossas preces. É uma prece que toca realmente ao coração, que toca a todos, e que muitas vezes, eu insisto, como falei no começo, por força das nossas circunstâncias, das nossas dificuldades, nós falamos assim, muitas vezes mecanicamente, mas procuremos, à medida em que vamos fazendo a prece, o Pai Nosso, na medida do possível, tentando buscar cada frase o seu significado, e cada um vai encontrar o seu significado. Confesso a vocês que como eu sempre brinco, quando faço quando tenho um tema para conversar, primeiro lugar é para mim. Primeiro lugar é para mim. O aprendizado, em primeiro lugar, é para mim. E para mim tem outras coisas que eu preferi, né, não esboçar aqui, porque é para mim, entendeu? Então, em alguns versículos que eu aqui li, né? Então, na medida em que vocês façam essa prece, busquem sempre o entendimento, na medida do possível, efetivamente, de cada frase, de cada versículo, né? Porque essa é a prece universal, é a prece que Jesus fez em homenagem a Deus, e que todos os cristãos indistintamente oram. E é uma prece muito fervorosa, é uma prece que nos leva sempre a Deus. Estamos sempre construindo, em construção com Deus, através dessa prece. E hoje todos essa prece, vamos orar. Arlete vai fazer novamente para nós, vai repetir novamente, e todos juntos, com muita força, com muita convicção, aproveitando essas energias que estamos todos aqui recebendo hoje. Uma energia muito forte, recebemos sempre as energias, estamos sendo sempre tratados. Temos aqui os tratamentos que vão continuar efetivamente, mas saibam vocês que sentimos aqui hoje, humildemente falando, energias que brotam muito fortemente em direção a todos nós, e que iremos para casa hoje muito mais fortalecidos do que quando aqui nós entramos. Que Jesus abençoe a todos. Mais uma vez, nesta tarde, vamos novamente fechar os nossos olhos em gratidão e agradecer a toda a espiritualidade, esses espíritos benevolentes, benfeitores, que nos abraça, nos acolhe, nos orienta e nos sustenta. A esses irmãos de luz que tanto nos ajuda e auxilia. A nossa doce Mãe Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. Que sua luz azul, esse azul prateado, ilumine a cada um. E seu manto azul proteja a todos. E vamos sentindo o amor do Cristo nos envolver nesta tarde. E vamos agradecer ao nosso irmão maior pela bondade, pelo amor, pelo amparo. E é nos braços de Jesus que somos conduzidos ao Pai maior, ao Pai da vida. E vamos agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai da vida, por
tudo que somos, por tudo que temos. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Neste momento, vamos vibrar por todos aqueles que ficarem em nossos lares, nossa família. Vamos vibrar com os melhores sentimentos, maior amor, vibrações de luz para os nossos governantes, o nosso país, a nossa pátria. Vamos vibrar pelo nosso planeta. Que nossas melhores intenções sejam de amor e luz. E é no nome do Cristo que mais uma vez, em gratidão e louvor, vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Uma boa tarde a todos, meus irmãos. Que Deus acompanhe. Vão com Deus. Uma boa semana.